E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? A gente não tem que governar pra gente, a gente tem que governar pros outros. Por que a Petrobras está vendendo a gasolina a R$8 o litro da gasolina? Por quê? Quando nós fomos autossuficientes? Por que a gasolina tá tão Sabe? alta? Porque Lula? o Brasil não tem governo. Porque não tem governo. Sabe por quê? Porque nós vamos pagar este ano 65 bilhões de dólares de dividendos. Sabe o que é? Repartir, tirar do lucro da Petrobras para pagar para os acionistas minoritários. Quando, na verdade, a gente deveria estar distribuindo uma parte desse para o povo brasileiro, baixando o preço do gás, o preço do óleo diesel, o preço da gasolina. Esses caras falam, não, mas é porque o governo do Lula roubou a Petrobras. Vocês são jovens, vocês têm que pegar a imprensa de dezembro de 2010. Não está muito longe. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Em dezembro de 2010, eu fiz a maior história da humanidade na capitalização da Petrobras. Foi a maior capitalização do sistema capitalista. Não foi em Nova York, não foi em Pequim ou em Hong Kong, não foi em Tóquio, foi em São Paulo. Na Bolsa de Valores de São Paulo, nós capitalizamos a Petrobras e ela passou a ser a segunda empresa de energia do mundo. A gente investia 3 bilhões de pesquisa, passamos a investir 30 ou 40 bilhões de pesquisa. Por que nós encontramos o pré-sal? Porque o Lula teve sorte. Tudo que eu fizer, você fala, o Lula teve sorte, o Lula teve sorte. Porra, nós, corintianos, queremos que o Cássio tenha sorte e não deixe passar tanta bola. Nós precisamos de um presidente que tenha sorte. Então, a gasolina está aumentando por irresponsabilidade. Porque no nosso governo não aumentava. Mas existe... Durante 8 anos que eu fui presidente, Mitico, 8 anos, nós não aumentamos o preço de gás. Durante 8 anos. Sabe? E por que aumenta agora? Por que tem gente pagando R$105 um botijão de gás? Esses dias eu vi uma cena, uma mulher fez aniversário, recebeu de presente um botijão de gás. Caralho, mano. Porque esse país não precisa disso. Eu falo para vocês, olha, com a crença que eu tenho em Deus. Esse país não precisa disso. Esse país se distribui um pouquinho para o pobre, sabe? E você só vai gerar emprego, se houver investimento. Só vai haver investimento se tiver mercado. Só tem mercado se o povo estiver trabalhando e tiver renda. Se o povo não estiver trabalhando, não tem renda. Se não tem renda, não tem consumo. Se não tem consumo, não tem novas indústrias. Se não tem novas indústrias, não tem emprego. E aí o país vira miséria, como agora eu recebi a notícia que o PIB cresceu outra vez, caiu outra vez. Nós estamos, sabe, vivendo um momento histórico de crescimento zero no país. Então, não é possível. Lula, mas... Então o que eu quero provar é o seguinte, ó, bota um metalúrgico lá para ver se não resolve. Bota um Mitico lá. Ou bota o Igão lá. Alguém que... Se eu fosse presidente, eu ia quitar a Arena Corinthians ontem. Tá devendo muito, Lula. Não, tá acertado isso. Tá certo. Sabe que eu encontrei com o Andrés antes de vir pra cá? Ó, Ele tem que vir colar aqui, mano. Ei? Eu quero falar muito com esse cara aqui. André- mano. Você Ele- quer que ele venha aqui? Eu peço pra ele vir aqui. Ele é boca você dura, pedindo, hein? ele vem. ele é boca dura? Ele é boca dura. Nós Pede também ele. é. Ele é casca de ferida. Eu quero falar com esse cara. Gosto. Mas eu sou amigo do Andrés. Ô, Louro, mas uma dúvida, assim, existe a possibilidade do preço do arroz, a gasolina diminuir? O que acontece? Vai ter que aumentar o salário para compensar? Deixa eu te se falar uma faz? coisa, cara. Não é necessário. Quando é que o produto aumenta? O produto no Brasil ele aumenta quando você não tem a produção suficiente. Ou seja, eu produzo menos do que a sociedade consome. Aí quem tem fica colocando o preço alto, fica escondendo para vender mais caro. Quando, se ele lesse a Bíblia, ele iria perceber que ele deveria baratear o preço para as pessoas poderem comprar. Então você precisa ter uma política mais ou menos combinada. Na hora que você tem consumo, na hora que o povo pode comprar, as pessoas vão produzir.
Eu fui agora para um debate com um empresário espanhol e um cara começou a falar de mercado, porque é o mercado, porque é o mercado, porque política tributária, porque política... Eu falei, ó, eu vou dizer uma coisa para você. Eu fui presidente 8 anos. Quando eu cheguei na presidência da República, a inflação estava 12 e o desemprego dava 12. Tá? Em 2014, quando a Dilma deixou o governo, o desemprego estava 4,7%, o menor da história do Brasil. Eu aumentei o salário mínimo 74%. A dívida pública, que eles falam tanto, você ainda ouviu falar, porque a dívida é pública, você já cansou de falar isso. A dívida pública, quando eu cheguei na presidência, era 60% do PIB. Nós deixamos 34%. Caiu pela metade a dívida pública. Nós devíamos 30 bilhões para o FMI. Pagamos 30 bilhões e ainda emprestei 15 bilhões para eles. Tá? E mais ainda, deixamos 370 bilhões de dólares de reserva no Banco Central. 370 bilhões de dólares. O Brasil nunca tinha visto isso na sua vida. Sabe o que significa 370 bilhões? Você dá garantia para quem quiser investir aqui, para quem quiser vender, nós temos como pagar. Quem é que fez isso? Foi o Partido dos Trabalhadores. Quem é que fez isso? Foi um governo que tinha um metalúrgico presidindo. Não foi economista, não foi banqueiro, não foi fazendeiro, não foi não. Foi um metalúrgico. Uma vez eu fui para a Índia, ainda tinha 100 bilhões de reservas. Ainda tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Eu falei, porra, por que o Brasil não pode ter uma reservazinha? Aí cheguei aqui, Meirelles, e vamos comprar dólar e vamos... Aí fiquei chique, bicho, cara respeitado no mundo. Tá? O Obama é seu parça? O Brasil era muito respeitado no mundo. O Brasil era... Eu tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho porque eu fui tratado com muito respeito por Tony Blair. Eu fui tratado muito com respeito pela Angela Merkel, pelo Chirac, pelo Sarkozy, pelo Bush, pelo Obama, pelo Rujital, pelo Jinping, pelo Putin, pelo Medvedev, ou seja, todo mundo gostava do Brasil. E a Rainha Elizabeth? Oh. Rapaz, você sabe que eu cometi... Ela quis sentar do seu lado, né? Você sabe que eu cometi um erro, porque quando eu fui lá, entrei naquela carruagem... E eu achava que era uma charretona, assim, uma carroça, assim. Era igual aqui, você achou que era uma coisa? Não, e ela muito simpática. Era muito simpática. Eu acho que eu agradei. Sabe? Ela é muito simpática. A mulher ficou brava, hein? Ela é muito simpática. Ela é uma figura extraordinária. Sabe? Você sabe por quê? Por quê? Porque todo mundo escuta uma lição de vida que eu vou dar para você. Para vocês dois que são jovens. Todo mundo vai respeitar vocês se vocês se respeitarem. Se vocês não se respeitarem, se vocês não respeitarem aquilo que vocês fazem, se vocês não respeitarem aquilo que vocês acreditam, os outros não vão respeitar vocês. Então, sabe, as pessoas só respeitam quem se respeita. Se a gente acredita numa coisa, vamos lá. Vamos enfrentar e vamos debater. E o Brasil fez isso. Eu fui o único presidente do Brasil que fui convidado para participar de todas as reuniões do G8. G8 é onde juntam os partidos mais ricos do mundo. Sabe? Chegava lá todo granfino, com um paletó bonito como esse que eu estou agora. Comprou pra vir pra cá. Sabe? Você tem que ver a primeira vez que eu fui. Eu fui convidado a primeira vez em 2003. O Stuquinha estava comigo. Aí eu fui. Era em Evian. Onde que é isso? É uma cidade na França. Não, é na França. Não, Evian era na França. Eu estava em Davos. Eu fui para o encontro dos ricos. Sabe que tem o encontro dos ricos? Eu fui. Nossa, é os mais ricos do mundo. Não. Eu fui no encontro chamado encontro... É o encontro que se reúne os empresários do mundo inteiro. Eu fui lá para falar da fome. Da hora. Tá? Fui lá dia 25 de janeiro de 2003. Aniversário de São Paulo, hein? Aí quando foi em junho, o Chirac me convida para enviar. Ô menino, se coloca no meu lugar. Coloco. Você chega lá, tá numa sala de vidro assim. Uma sala de vidro, eu olho. Tá lá Bush. Tá lá Tony Blair. Tá lá o presidente da Itália. Nossa Tá Senhora. o rei da Arábia Saudita. Tá o primeiro-ministro do Japão.
tá um monte de gente. Eu falava, pô, tava o Chirac. E eu tinha que entrar. Aí quando eu fui entrar, eu tinha um intérprete. Aí eu falei, porra, como é que eu vou entrar aí? Eu não sei falar uma língua, mal e mal português, como é que eu vou entrar? Aí o cara falou, não pode levar intérprete. Ai, Você cara. não imagina a dor de barriga que me Nossa. deu, cara. Aí é Já teve foda. dor de barriga de medo? Já. Então, você sabe como é. Então, eu falei, eu vou entrar Uma lá. vez no enquadro. O cara falou assim pra mim, ô Lula, não tenha medo não. Quando chega lá, tem aquele aparelho de escuta. Você logo mete aquilo no teu ouvido, que tudo que você vai lá vai ser transmitido, e tudo que as pessoas falar, você vai ouvir. Ah, rapaz, acabou meu medo. Mas não dá um atrasozinho assim, você não, fica meio bugado? Na hora, é tradutor simultâneo, Rápido. e aí é na hora. Aí quando eu cheguei lá, comecei a olhar pra cara das pessoas, e eu, foi a primeira vez que eu fui, porra, era gente muito importante, cara. Tudo aquilo que eu via na televisão aqui, sabe? Tudo aquilo. Presidente Bush, presidente Chirac, presidente não tem da conta e tal. E o Lulinha lá no meio. Sabe? O Lulinha de Garanhuns lá no meio. Sabe? Você fica inibido, você fica com vergonha. Você Fica deslumbrado, né? Você olha e Rapaz, fala assim, e eu comecei a pensar. Olhar pra cara de cada um deles. Eu falei, ó, quem desses caras aqui já passou fome? Ninguém. Você Quem perguntou? desses caras aqui já trabalhou no chão de fábrica? Ninguém. Quem desses caras aqui já viu dentro da sua casa 1,5 metro de água, com rato tentando se salvar, com barata tentando se salvar, com merda boiando em cima da água, e você ter que ficar levantando para levantar geladeira, levantar fogão, tirar sua mãe da casa? Quem desses caras já viveu isso? Quem desses caras já passou fome? Eu falei, eu aqui sou mais eu, sabe? Não é ele que tem que falar comigo, eu que tenho que falar com ele. E foi assim que nós ganhamos respeito. Eu tenho certeza, eu agradeço muito a Deus, de que essa gente me respeitou pelas coisas boas que nós fizemos nesse país. E eu só fui respeitado porque o povo brasileiro acreditou. Porque não é fácil. Eu acho que esse povo teve muita coragem. Um peão votar num peão igual ele para ser presidente. Você não tem noção como é que foi a minha primeira noite no Palácio do Alvorada, cara. Você deita de barriga para cima, olhando pro céu, e você fala, pô, e se eu não der conta disso aqui, como é que... Eu imagino. Bicho. Né, Doideira. mano? o presidente do Brasil, ele consegue ter uma folguinha? Ele consegue falar assim, ô mano, na moral, hoje eu vou fazer um churrasco. Não, o Bolsonaro tem todo dia. O Bolsonaro faz motociata todo dia, faz cavalgada todo dia. A única coisa que ele trabalha é para fazer fake news, para contar mentira. Ele conta 5 mentiras por dia, um outro filho conta 6, o outro conta 7, o outro conta 8. Então, a carga de mentira é uma loucura que eles contam. Mas ele não é de trabalhar muito. Não é de trabalhar muito. Então, não tem folga. Eu não tive folga. Não tive folga. Eu vou te contar uma história. Me conta. Eu tirava 10 dias no final do ano para ir numa casa de praia que a Marinha tinha em Inema, na Bahia. Ai, Eu ia lá nessa casa na Bahia. Mas você vai com a quantidade de segurança, cara. Você entra na água. Você não fica à vontade, né? Não, você entra na água, eles entram atrás. Não fica encostado a você. De Vai sunga? do lado. Daqui a pouco você vê, tá um segurança de lado nadando. Tá outro. É um inferno, na verdade. Você não tem liberdade. Eu passei 8 anos, presidente da República, em que eu ia para o palácio às 8, saía das 8, ia para casa, sábado e domingo em casa, sabe? O Stuquinho acompanhou isso, a maioria das vezes era na minha casa. Por que eu não saía? Eu tinha medo de fotografia. Eu sempre tive medo sabe? Tem muita gente maldosa, tem muita gente... E eu não queria me expor. Sabe? Eu tinha uma obsessão de acertar. Eu pedi a Deus todo dia, eu não posso errar. Qualquer um que erra, não tem problema nenhum. O cara errou, todos já erraram. Ninguém faz nada por esse povo. Então, volta para casa, vai para Paris, passa 8 meses em Paris, o outro vai para Nova York, 10 meses em Nova York, o outro vai para Londres escrever um livro. Eu não. Eu tinha que voltar para São Bernardo do Campo, eu tinha que voltar a 600 metros da Volkswagen, eu tinha que ouvir os companheiros do sindicato fazer discurso, xingar o governo. Então, eu não podia errar. Então, eu tinha uma obsessão. Você sabe quantas conferências eu fiz para fazer as políticas do governo? 74 conferências. Nossa. Quando você encontrar com LGBT, eu fiz encontro nacional de LGBT.
Eu fiz Encontro Nacional de Catadores de Material Reciclável. Durante todo o meu mandato, Mitico, dia 22, se você quiser ir, está convidado, vocês dois. Aonde? Se vocês quiserem ir, eu vou fazer um Natal com os catadores de papel e moradores de rua aqui em São Paulo. Durante os 8 anos que eu fui presidente da República, eu vinha todo dia 23 de dezembro tomar café com eles. Eles apresentavam uma pauta de reivindicação, a gente levava, no ano seguinte a gente atendia aquelas, eles faziam outra. Vamos. Durante todo o tempo. Eu topo. É por isso que a elite não gosta de mim, porque se eu, ao invés de ficar com os catadores de papel, fosse no campo de golfe, colocava roupa branca, aquele lençol pendurado no bolso aqui, como eles fazem, sabe? Eles me adoravam. Mas então eu tenho orgulho do que eu fiz. Uma vez eu levei os sem-teto lá para Brasília, no Palácio. Nossa. Aí fizemos um ato. Quando eu dei a palavra para o sem-teto, o cara foi lá para frente e falou: presidente, eu não preciso falar. Eu não tenho o que falar. Porque só o fato do senhor deixar eu entrar aqui dentro, eu já estou realizado. Aí eu lembrei de uma coisa, sabe o que eu lembrei? Eu fui em 94 convidado para ver o Mandela, lá no Palácio do Mandela. E quando eu cheguei lá, o povo passava perto do Parate e passava a mão na parede. Eu perguntei para o Mandela, por que o povo está passando a mão na parede? Está essa fila de gente. O Mandela falou: presidente Lula. Não, presidente porra nenhuma, não era presidente, era só Lula. Ele falou: ô Lula, ô Lula, é o seguinte, esse povo não podia encostar a 10 quilômetros daqui. Esse povo era massacrado. Agora que eu cheguei aqui, eles podem vir aqui, se quiser entrar aqui, entra aqui. Eles ganharam liberdade. E esse cara me deu essa lição. Falou: Lula, eu não quero falar. Só o fato de eu entrar aqui dentro, eu já estou realizado. Porque a palavra correta não é governar, você tem que cuidar do povo. Para que você é eleito? Para cuidar do povo.